Olá, meus amados irmãos, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, 11 de abril de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia, João 20, 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nos livros, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Amados irmãos, nós vimos aqui a incredulidade de Tomé. Ora, Tomé era um dos discípulos de Jesus, mas quando os outros disseram que tinham visto o Senhor, que estiveram com o Senhor, Tomé disse que não acreditava. Se ele não tocasse nas marcas dos pregos, não tocasse nas chagas, não tocasse do lado de Jesus, que ele não acreditaria. Gente, a falta de fé, a incredulidade, ela não é dos dias de hoje. Isso se arrasta por todos os tempos das gerações, e vem passando de gerações em gerações. Como tem aqueles que têm uma fé verdadeira, também tem aqueles que têm uma fé duvidosa. Eu só acredito se eu ver. Como Jesus relatou aqui, Jesus pediu que ele tocasse nele para que ele criasse. E ele, quando tocou, ele realmente acreditou, e foi aonde ele disse:
meu Senhor e meu Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: estais acreditando porque está vendo. Felizes os que acreditaram sem ter visto. Então, meus amados irmãos, isso significa que para nós também, que nós que não temos a oportunidade de ver Jesus como eles tiveram, nós temos que crer através da nossa fé, confiando na nossa fé, mas uma fé verdadeira, acreditando, porque você não vê Jesus, você faz uma imaginação, uma suposição de como é Jesus. Tem tantas imagens por aí que a gente vê, mas é uma imagem, é um símbolo de uma imagem que alguém imagina que foi Jesus. Então, a gente, até vou entrar numa questão aqui, que muitas vezes os que se dizem crente, que nós chamamos de protestante, eles dizem assim: ah, os católicos eles adoram imagem, quem é que já viu Cristo para fazer aquela imagem de Cristo? Quem é que viu Cristo carregando uma cruz para fazer tudo aquilo ali? Bem, gente, nós católicos, nós temos uma fé e muitas vezes a gente faz aquelas imagens, foi uma imaginação que alguém teve e fez alguém carregando uma cruz, alguém para simbolizar Jesus. Não que aquela imagem daquela pessoa carregando aquela cruz seja Jesus, ou aquela imagem que aquela pessoa fez tão bonita, tão bem acabadinha, né? Colocou lá num quadro. Eu, por exemplo, tenho aqui na minha casa o coração de Jesus. Ora, é uma imaginação que a gente faz. Não que nós vamos adorar aquele quadro, adorar aquela imagem. Não, não é essa a questão. É o símbolo de alguém que você acredita em Jesus, em Maria, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio e assim por diante. Não significa que nós acreditamos e que nós adoramos as imagens. É diferente. Nós acreditamos alguém que aquela imagem está simbolizando para nós. Vou dar um outro exemplo. Você faz uma foto da sua esposa, do seu filho, da sua mãe, e você manda reproduzir, coloca lá num quadro, zela bem daquilo ali. Então, toda vez que você olhar naquela foto, você vai se lembrar daquela pessoa, da sua mãe, do seu pai, o irmão. Então, é uma maneira de representar, de simbolizar alguém que você acredita, alguém que você conheceu pessoalmente ou alguém que você conhece através da sua fé. Estou me referindo agora ao Evangelho, a Jesus. Porque Jesus disse aqui a Tomé que felizes os que creram sem ter visto. É o nosso caso, nós precisamos acreditar porque nós nunca vimos Jesus. Mas se nós fizermos um exame de consciência, nós vemos Jesus todos os dias, a todos os instantes nós estamos vendo Jesus, que Ele é o próprio Deus. Ora, esse sopro de vida que eu tenho, a minha voz que está falando, esses movimentos, esses gestos que eu faço, vem de onde? Oh, meu Deus, isso vem do alto, isso vem do Criador, isso vem do Espírito Santo. Nós somos movidos e regidos pelo Espírito Santo. Precisamos acreditar nisso. Então, gente, nós precisamos crer firmemente, ter fé. E como Jesus falou, feliz daqueles que creram sem ter visto. Nós precisamos acreditar, porque Jesus está vivo e presente em nosso meio. E só não enxerga mesmo é quem não quer enxergar, quem não quer tomar consciência disso. Cada batidinho do nosso coração, cada movimento que nós fazemos,
novos dias na nossa vida. Tudo isso é Jesus, é o Deus, é o Pai que está agindo em nossa vida, nos dando novas oportunidades, nos mostrando novos caminhos, novos horizontes, para que nós criamos e sigamos o nosso amado Jesus. Esse é o propósito dele, para a nossa salvação, ganharmos a salvação crendo firmemente em Jesus, que ele é o nosso Senhor, é o nosso Rei, nosso Salvador, e que não tem outro caminho. Jesus é o único. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso domingo, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre cada um de nós. Amados irmãos, um abração para todos vocês e um bom domingo.